esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A Igreja nos convida a comparecer nestes idos de junho a esta memória do Imaculado Coração. No coração de Maria encontramos aquela graça necessária para que nenhum de nós se perca daquela consciência profunda e restauradora de que Deus nos ama. E nos ama com afeto, com colo, com olhar de mãe. Por poesia e por profecia, comparecemos diante deste mistério que sempre nos escapa a palavra. Há um adágio próprio do período medieval, onde se diz: "De Maria nunquam satis." De Maria nós nunca cansamos de dizer. Não no sentido de que temos que dizer sobre Maria aquilo que diz respeito a Deus, mas no sentido de como é próprio do amor de mãe, nenhuma palavra jamais será capaz de alcançar, esgotar, recompensar este amor de mãe que Maria nos tem. Por isso, assim como nenhum de nós se sente constrangido de cantar e de agradecer aquele amor de mãe, sempre, a cada Ave Maria, com louvores, com antífonas, com celebrações, nunca nos cansaremos de dizer de Maria, de seu lindo nome, com 1000 vozes, mas num só amor de filhos. Por poesia, porque assim nos ensina Zé Ramalho, quantos segredos traz o coração de uma mulher. E é Lucas quem, passando da poesia à profecia, nos ajuda a perceber que é dos segredos do coração desta mulher, a Virgem Maria, que cada um de nós recolhe aquilo que é necessário para saber o que significa ser discípulo. É Zé Ramalho quem diz que no aroma de amores pode haver espinhos. É Lucas quem diz que o coração daquela que ama é atravessado pela ternura da maternidade, mas também pelas espadas. Assim, cada um de nós, olhando os segredos deste coração da mulher Maria, tenhamos consciência de que amar sempre nos custa. Cada um de nós, na medida em que se arriscar a amar uma profissão, a apostar em alguém, a dedicar a vida a alguma missão, terá que articular momentos de ternura e de vigor, aromas e espinhos. Há momentos em que nós nos sentimos muito felizes e realizados em nome daquele filho, esposa, esposo, trabalho, a quem dedicamos todo o nosso amor e todo o nosso afeto. Há momentos em que nós percebemos que amar impõe trabalhos, sacrifícios e desencontros, renovações de acordo e perseverança, tendo que retornar continuamente, apesar da dor de nossas escolhas, a primeiros amores e a pontos de partida. Lucas, como médico, é um homem de profunda sensibilidade e ele nos provoca a pensar no coração de Maria. A palavra coração, no hebraico, é lev. Nós costumamos entender
no ponto de vista metafórico, não é? O coração como sendo aquele lugar dos sentimentos, lugar dos nossos afetos, mas não é assim na perspectiva hebraica. Na perspectiva hebraica, o leve é o centro da pessoa, é o núcleo da consciência, é o lugar de onde decorre a vontade, o entendimento e a memória. Portanto, quando nós adentramos no coração da Virgem Maria, estamos buscando algo que é mais denso, permanente, do que sentimentos e afetos, que podem ser como águas que vêm e que vai. Estamos à procura de uma mulher que foi consciente de si. Hoje nós, nestes tempos de urgências, de atravessamentos, onde estamos muito apressados, onde não há espaço para segredos e nem para silêncio, está todo mundo exposto na rede social, né? E aí lembra Nelson Rodrigues, toda nudez termina sendo castigada. De fato é verdade, não é? Quando é tudo muito desnudo, quando não há segredo, quando não há pausa, quando não há espaço para aquilo que se esconde atrás do véu. Esse era o sentido das mulheres se casarem com rendas e de branco, não é? Essa perspectiva deste véu que se desvela no ato sacerdotal de um esposo. Nós hoje estamos numa sociedade onde tudo é muito nudez, muita exibição, e não falo num sentido moralista. Quem seria eu para criticar isso? Não é sobre corpos, é sobre esta compreensão de que a vida pede segredo, a vida pede encantamento, a vida pede aquela nobreza que está para além da estesis, da estética, do falatório, do barulho, do filtro, daquilo que seduz e, portanto, sequestra. Ela é encontrada naquilo que é bom, que é genuinamente belo, e aquilo que é verdadeiro. E para encontrar o bom, o belo, o verdadeiro, o segredo, a graça, é preciso saber onde está o próprio coração. Onde está o coração está o tesouro, diz Jesus Cristo. E é Shakespeare também quem diz que daria sua vida num serviço dedicado se encontrasse alguém que fosse senhor do próprio coração. É por isso que nós a chamamos de Nossa Senhora, porque assim como diz o Salmo, temos os nossos olhos fixos nas mãos desta Senhora, porque ela é uma mulher que sabia onde estava o seu coração. E assim também, seguindo-a, nos refugiando no seu colo, também nós poderemos encontrar os tesouros mais profundos, permanentes, que a traça não pode corroer, que o ladrão não pode roubar em nossos corações. É o que nos ensina São Lucas, quando vai nos fazendo perceber que Maria vai tendo que fazer um movimento de mãe a discípula. É algo muito interessante, e assim nos esclarece este evangelho que acabamos de escutar, porque vemos que Maria tem aquela característica própria de qualquer mãe de primeira viagem. Ela não faz a mínima ideia do que fazer com o filho. Vemos aqui, não é? Nós temos que naturalizar, inclusive, esta experiência da Sagrada Família, ainda mais hoje, nestes tempos, com os nossos Enzos, com as nossas Valentinas, onde as crianças não podem nem sequer chorar e a gente se desespera, o menino fica perdido. 3 dias sem que Maria soubesse onde ele estava. Veja que coisa interessante, não é? É uma mãe de primeira viagem, uma jovem que, como qualquer mãe, nos primeiros anos, não sabe o que fazer com seu filho, porque filho não vem com manual de funcionamento, porque filho não é investimento, é aposta, e porque filho vem com a genética ruim da família do marido. Então, não dá para saber exatamente o que vai fazer, o que vai surgir, e aqui nós estamos diante de um menino adolescente. Não vamos romantizar o texto, são 12 anos, lhe dá na cabeça que ele pode ficar em Jerusalém. E não dá notícias à sua mãe e ao seu pai putativo, São José, sobre onde é que se encontrava. E toda mãe haverá de passar por uma experiência assim, em algum momento da vida. Em primeiro, aquele parto, não é, do nascimento. Estava esses dias vendo no Instagram a Isis Valverde falando que quando ela pegou pela primeira vez seu primeiro filho nos braços, ela disse assim, bom, cadê aquela sensação de amor incondicional? E que ela fala que não veio assim num primeiro momento, né? Porque, na verdade, se nós observamos bem, quando nós vamos visitar a criança, não é? Porque a gente visita grávida e criança, a mãe a gente não quer nem saber, ela que se vire. O que a gente tem ali
é um emaranhado de células. A gente fala que é bonito, fala que parece com a mãe, só para não ficar ofendido, né? Porque toda criança tem um pouquinho de cara de joelho. E espero não ser cancelado por isso. Não parece com ninguém. Ali naquele momento, o desafio da mãe é entender que todo filho, em última instância, tem que ser adotado. E aí a Isis Valverde dizia, não é? Que ela não entendeu muito bem, o amor não foi incondicional, mas depois, um dia, ela voltando, chegando em casa, quando a criança escutou a sua voz, a criança olhou, não é? E aí, naquele momento, ela descobriu o que significava este amor materno. É assim, não é? Um processo de parto da própria mãe também, não é? Nasce um filho e vai tendo que nascer uma mãe. A mesma coisa acontece na adolescência, como a Virgem Maria. Toda mãe um dia entra num quarto que mais parece uma faixa de Gaza e fica com a sensação: sequestraram meu menino, colocaram um monstro no lugar. Então, Maria também experimenta isso com seu filho adolescente. E aqui nós vemos, não é, a beleza de fazermos estes partos. Em termos bíblicos, como disse, Lucas nos esclarece, Maria vai passando do coração de mãe ao coração de discípula. Vai ela também tendo que ser gestada pela sabedoria do seu filho. E isso vai acontecendo na vida de cada um de nós também. Há sempre algo de oportuno, algo desconhecido a nós mesmos, que um filho, que um neto adolescente pode nos ensinar. E é muito bonito que Maria tem esta humildade de aprender com Jesus. Em termos poéticos, lembro-me aqui de um conselho que se encontra numa peça de Shakespeare, A Megera Domada, onde a Catarina, na qual se inspira, né, a nossa novela O Cravo e a Rosa, onde se diz para ela: Catarina, uma mulher tem que ser como uma fonte de água, uma fonte de água tranquila, porque, do contrário, se agitam as águas, ninguém desce para saciar a sua sede nem pode contemplar o seu rosto. Claro que ele está falando a respeito das mulheres. Podemos aqui, evidentemente, fazer uma acomodação sociológica depois de Simone de Beauvoir a respeito do feminino na literatura, mas vale para cada um de nós. Temos que nós também sermos águas mais tranquilas, porque senão as pessoas não podem saciar a sua sede e não podem contemplar o seu rosto. Há muita confusão quando somos escravos dos nossos afetos e não sabemos onde está o nosso coração. E numa perspectiva psicanalítica, o texto nos autoriza a isso, olhando para a Virgem Maria, porque ela diz: estávamos angustiados à tua procura. E Jesus diz: por que você me procurava? E aí cada um de nós tome consciência de que no amor, nas relações, criando os filhos, mais importante do que aquilo que a gente procura é aquilo que a gente encontra. Às vezes a gente sofre porque procura demais, somos ensurdecidos pelas nossas próprias rotas, perdemos o caminho. Há momentos em que a gente procura a partir de nós mesmos, e quem procura conservar a própria vida vai perder. Se num relacionamento eu procuro apenas a minha vontade, o que me interessa aquele que está diante de mim? Ele não tem direito de ser, já que não é isso que eu estou procurando. E Maria assim nos ensina, no seu imaculado coração, que às vezes é preciso abrir mão de certas procuras para abrir-se a encontrar. Rezemos, irmãos e irmãs, a poesia do Salmo, no coração da Virgem Maria, o belíssimo cântico de Ana, onde assim temos consciência de que o nosso coração deve elevar-se no Senhor. Devemos nós nos alegrar com a salvação que vem da parte de Deus, encontrar em Deus o sagrado avesso. Em Deus, nós vemos que aqueles que são saciados de si mesmo terminam com muita fome, mas aqueles que são pobres e famintos podem se fartar em Deus. Em Deus, toda a esterilidade pode se tornar fecunda. Muitas vezes deu à luz aquela que era estéril, a mãe de muitos filhos, porém definhou. É o Senhor que nos faz assentar naquela nobreza da graça divina, nos dando honra e distinção. Rezemos, refugiados no colo de Nossa Senhora da Piedade. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.